Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de estudos amazônicos. Hoje a gente traz como tema algumas características que estão relacionadas às fases do ciclo da borracha na Amazônia. Logo no primeiro texto vocês vão perceber aí, a gente vai trabalhar algumas das principais características voltadas para a primeira fase, que ocorreu de 1870 a 1912. Então, nesse período, a extração da borracha na região amazônica ela estava totalmente ligada ao avanço industrial que estava ocorrendo em alguns países desenvolvidos do espaço mundial, principalmente devido à indústria automobilística. Depois, outra característica, a gente vai falar sobre a produção da borracha, né, que foi extraída na Amazônia, chegando a 50% de toda a borracha mundial. E também, esses 50% ele representava toda a exportação brasileira, né, de produtos que eram tirados do Brasil e mandados para outros países. Nesse período ocorreu também uma grande migração nordestina, grandes levas de pessoas saíram da região nordeste e vieram para a região amazônica para trabalhar nesse ciclo da borracha. Foi nesse período também que ocorreu o principal fator que levou à diminuição do ciclo da borracha na Amazônia nessa primeira fase, que foi a biopirataria de mudas de seringueiras por ingleses. Então, grupos de ingleses vieram para a Amazônia e levaram daqui mudas de seringueiras, fazendo com que esse plantio ocorresse de forma racional em outros países. E isso dificultou aqui a continuação da venda do látex para outros países. Então, essas foram as principais características da primeira fase do ciclo da borracha. Logo depois, nós temos algumas características da segunda fase, que ocorreu entre 1939 e 1945. Esse período historicamente, estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. Por isso, houve um grande incentivo dos Estados Unidos em reativar os seringais na Amazônia para se ter matéria-prima que era utilizado nos países onde estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. Foi nesse período também que ocorreu a criação dos bancos de crédito, principalmente o BASA, né, que hoje é o Banco da Amazônia. E também houve o que o Estado denominou de soldados da borracha, que foi a maneira como o governo utilizou, né, para trazer novas pessoas para trabalhar no ciclo da borracha aqui na região amazônica. E ainda continuou vindo muitos grupos, grandes levas de pessoas da região nordeste do Brasil. E aí a gente vai ver alguns itens do último tópico de motivos que levaram à finalização da segunda fase da borracha. Aí nós vamos ver a descoberta da borracha sintética, né, que isso começou a dificultar com isso a produção da borracha natural, a ocorrência de pragas que começou a acontecer na vegetação dentro da região amazônica, a falta de dinamismo de alguns grupos, né, de elites locais da Amazônia, que começaram a não mais se preocupar com a extração do ciclo da borracha aqui na região, a vitória dos aliados da Segunda Guerra Mundial, que fez com que diminuísse a produção da borracha aqui, né, a extração da borracha aqui, e a retomada do comércio com seringueiros de outras regiões do país e de outros lugares do mundo, como por exemplo da Ásia, né, que já estava sendo feita o cultivo de seringueiras lá de forma racional. Então isso diminuiu a quantidade de látex que era extraído da região amazônica. Então outros países também se tornaram principais comerciantes, né, do látex dentro do território não só brasileiro, mas também do território mundial. Então hoje nós trabalhamos um pouco aqui as principais características voltadas principalmente para as duas principais fases do ciclo da borracha na Amazônia. Ok, crianças? Então na próxima aula a gente continua falando sobre outros tópicos relacionados ao ciclo da borracha na Amazônia. Tchau, gente, até a próxima aula.